Trabalhe 4 horas por semana. Timothy Ferriss. Antes de mais nada, para lidar com as técnicas deste livro, você não tem de abandonar seu emprego, tornar-se um cara apaixonado por riscos, ser jovem ou solteiro. Você não precisa ter nascido rico ou ser formado na USP ou em uma federal. Qualquer um pode escapar do plano da vida, que o autor considera como sendo uma frágil coleção de ilusões reforçadas pela sociedade. Seu maior medo é que ele pudesse continuar confortavelmente e de forma tolerante fazendo algo sem qualquer sentido. A verdadeira riqueza vem do tempo e da mobilidade, bem como o dinheiro em si, e aqueles que aprendem a construir esse duo tornam-se o que Tim ousa chamar de novos ricos. Essa é uma das grandes verdades existentes no livro. As pessoas não querem ser milionárias, elas querem a experiência que esses milhões podem trazer. Este livro é sobre um estilo de vida de completa liberdade sem que você tenha $1 milhão, usando o tempo e a mobilidade como moedas dessa riqueza. Tim esclarece que você provavelmente não poderá replicar cada uma das coisas que ele recomenda, mas que você poderá usar os mesmos princípios para chegar aos mesmos resultados. Ao invés de aceitar passivamente as coisas como elas são, seja um negociador. Veja o capítulo 5 do resumo de Pai Rico, Pai Pobre para mais sobre esse tipo de conselho. A maior parte da estrutura deste livro foi construída em inglês sobre as letras da palavra deal, que pode significar acordo ou negociação. Definição: substituir pressuposições derrotistas. Eliminação: esqueça a gestão do tempo, ignore o que não é importante e gere tempo. Automatização: aprenda a colocar o fluxo de caixa no piloto automático e gere receita. Liberação: crie liberdade de localização e gere mobilidade. Tim coloca uma introdução na qual dá de presente uma detalhada cronologia de sua vida, que eu respeito tremendamente por sua ousadia. Quase sem exceções, pessoas que têm sucesso deixam de lado os detalhes de como o conseguiram, fazendo com que você apenas cogite o que fizeram para chegar até ali, ou mesmo pense que elas tiveram apenas sorte, ou ainda se há mesmo uma fórmula que possa ser copiada. Pessoas gostam de criar uma narrativa de progresso constante e consistente, porque essa é a versão de realidade que o mundo gosta de ver. Tim, por outro lado, fiel ao discurso do livro, compartilha sua jornada de altos e baixos e quebra a narrativa da sorte. D para definição. Perigos e comparações. Como queimar $1 milhão numa noite. Tim começa expondo as diferenças entre o senso comum existente sobre o novo rico e, de fato, o que um novo rico, em sua acepção, fala. Imaginações populares, como a figura do sujeito que gasta $1 milhão em uma noite, estão longe da verdade, e Tim coloca diversas comparações entre o real e a visão comum da coisa. Senso comum trabalha quando quer. Novo rico tem gente trabalhando em seu lugar. Senso comum aposentar-se jovem. Novo rico distribuir a dita aposentadoria em pequenos períodos de aproveitamento ao longo de toda a vida, nunca tendo a inatividade como sua meta. Senso comum, conseguir um grande lucro, seja por meio de ações, aposentadoria, venda de negócios ou qualquer outra coisa. Novo rico, pensar grande, mas garantir o fluxo de caixa, o dinheiro para pagar as contas do dia a dia, e depois disso, grandes somas e planos. Tim vê a riqueza financeira e a habilidade de viver como um milionário como duas coisas totalmente diferentes. Porque o dinheiro é considerado pelo seu valor prático, aquilo que ele adquire ou dá acesso. Desse modo, se você é capaz de ter acesso àquilo que o dinheiro teoricamente proporciona, quer o tenha ou não, está vivendo como um milionário de qualquer modo. Regras que mudam regras. Tudo que é popular está errado. Se todos estão definindo um problema ou tentando solucionar algo da mesma maneira, sem que os resultados sejam satisfatórios, cabe perguntar: e se eu fizesse o oposto? Por exemplo, o autor fala sobre como, em seu primeiro trabalho de vendas, ele descobriu que a barreira primária para que conseguisse marcar uma reunião com potenciais clientes eram aquelas pessoas que atuavam como porteiros, como secretárias, por exemplo. Ele começou a fazer suas chamadas apenas em horários antes do horário comercial e após o final do turno, o que fez com que ele dobrasse o número de reuniões conseguidas em relação às pessoas que faziam suas ligações durante o expediente tradicional. Neste capítulo, Tim apresenta 10 maneiras com as quais você pode redefinir e resolver sua vida com base nesse princípio. A aposentadoria é apenas para o pior dos casos possível.
O conceito geral da aposentadoria é todo baseado na pressuposição de que você não gosta daquilo que faz durante os anos em que é fisicamente capaz em sua vida, o que é uma terrível e inaceitável realidade. Para ser honesto, construir capital suficiente para sustentar a aposentadoria acima do nível de pobreza é matematicamente impossível para a grande maioria das pessoas, dadas as realidades dos mercados de hoje. Apenas indivíduos incrivelmente ambiciosos e trabalhadores podem atingir tal patamar, e se você é desse tipo, convenhamos, irá ficar mesmo sentado sem fazer nada? Você provavelmente arranjará outro emprego, então por que esperar por todos esses anos? Interesses e energias são cíclicos. A chave para prevalecer é alternar períodos de trabalho e descanso. Isso se mantém uma realidade em qualquer patamar da carreira. Distribuindo mini aposentadorias ao longo de sua vida, você não apenas tem uma qualidade de vida melhor, mas também alguém mais produtivo quando trabalha. Menos não significa ter preguiça. Nossa cultura tende a recompensar o sacrifício pessoal em nome da eficiência, mas o novo rico mede sua contribuição através de resultados e não de tempo. Preguiça não é trabalhar menos. Preguiça é deixar que as circunstâncias definam sua vida por você, ou passar a vida como um mero espectador na janela do escritório. A ocasião nunca é a certa. Esqueça as listas de prós e contras. Qualquer que seja o caso, apenas faça o que tem de fazer agora. Peça perdão, não permissão. As pessoas irão negar coisas em nível emocional, mas irão aceitar essas mesmas coisas depois de você já tê-las feito. Contanto que qualquer tipo de dano potencial seja mínimo ou reversível, não dê a ninguém a chance de dizer não. Apenas faça e depois peça perdão por tê-lo feito se necessário for. Enfatize os pontos fortes e não conserte as fraquezas. Elevar seus pontos fortes geralmente funciona como um efeito multiplicador, enquanto que tentar consertar defeitos geralmente leva apenas a melhorias menores e circunstanciais. Coisas em excesso acabam se tornando o oposto. Isso se aplica ao tempo tanto quanto às posses de uma pessoa. O ponto deste livro não é criar excesso de tempo ocioso, mas sim permitir que você use esse tempo como quer e não porque é obrigado a utilizá-lo. Dinheiro sozinho não é uma solução. Colocar mais dinheiro não é uma resposta tão boa quanto achamos que é. Nós nos iludimos pensando que precisamos de mais e nos mantemos ocupados e atarefados ao limite, evitando enxergar os reais problemas. Ganhos relativos são mais importantes que ganhos absolutos. Ganhos relativos são uma forma de medir tempo e também dinheiro. Por exemplo, se uma pessoa trabalha 10 horas por semana e ganha R$ 10.000, provavelmente é mais rica do que aquela que trabalha 80 horas semanais para ganhar R$ 100.000. Distração é ruim, atividade é boa. A atividade é um tipo de estresse que o ajuda a crescer. Abrace esse tipo positivo de estresse e deixe de lado o estresse que apenas consome. Esquivando de balas, enfrentando o medo e a paralisia. Livre-se da ansiedade e ambiguidade sobre fazer aquilo que você de fato tem vontade, usando seu pior pesadelo de forma literal e específica. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer? Então pense em passos simples que podem ajudá-lo a reverter tal situação. Defina o pior cenário possível em uma escala de 1 a 10 e faça o mesmo a respeito dos potenciais benefícios. Você pode descobrir que evitando a ação que, provavelmente, criaria benefícios de escala 9, está se contentando com uma escala 3 em nível de satisfação. Agora compare isso aos riscos de permanecer estagnado por 40 anos de sua vida. Será que realmente vale a pena postergar a ação? Resetando o sistema, sendo pouco razoável e sem ambiguidade. Já que a maioria das pessoas está convencida de que somente é capaz de atingir realizações medíocres, a concorrência por metas medíocres é, na verdade, muito mais intensa do que a competição para realizar coisas realmente desafiadoras. Talvez isso seja parcialmente devido à motivação. Ao invés de se perguntar o tempo todo sobre o que você quer ou quais são suas metas, talvez seja melhor perguntar o que realmente te motiva. Você tem de definir que tipo de realidade alternativa irá substituir aquilo que você está fazendo agora. De outro lado, você ficará preso em algo vago. Irei juntar X milhões e então conseguirei fazer o que eu quero. Defina o que você quer.
O autor introduz o termo linha dos sonhos, aplicado ao cronograma necessário para que seus sonhos deixem de ser fantasias ambíguas e passem a ser coisas que fazem parte dos seus passos. Essa é a mesma técnica usada por Tony Robbins no capítulo 3 do livro Dinheiro, Domine o Jogo. A meta tem de ser irreal para ser efetiva e tem de estar focada em atividades que substituam aquelas que você desempenha hoje. Crie calendários de 6 e 12 meses, cada um deles com 5 coisas que você sonha em ter nesse período, 5 coisas que sonha em ser e mais 5 coisas que sonha em fazer. Então, converta cada uma das coisas que pretende ser em coisas que pretende fazer, criando maior definição. Se você precisar de uma organização mais definida, escreva um lugar que pretende visitar, uma memória em sua vida, uma coisa que você gosta de fazer todos os dias, uma coisa que você gosta de fazer toda a semana, uma coisa que sempre quis aprender. De todas as 15 coisas do calendário, selecione apenas 4 que mudariam você completamente. Pesquise e calcule os custos mensais para cada uma das 4 coisas. Pense em termos de budget mensal, não de custos totais. Uma Lamborghini de R$1 milhão não tem uma parcela mensal equivalente menor do que 20 ou 30 mil reais. Adicione todos os custos e despesas, multiplique por 1,3 para manter uma reserva e então divida isso tudo por 30 para chegar ao faturamento diário que precisa ter. Escreva os 3 primeiros passos para cada um desses 4 sonhos nos próximos 6 meses e dê o primeiro passo neste exato momento. Agora quer dizer imediatamente, assim que terminar de ler isto. Dê o segundo passo na manhã do dia seguinte e o terceiro passo um dia depois. Um dia depois, no mesmo horário, logo de manhã. Os passos devem ser grandes o suficiente para fazer com que a meta, de fato, se torne plausível. E é para eliminação. O fim da gestão do tempo, ilusões e italianos. Após definir o que você quer fazer com seu tempo, você precisa liberar esse tempo, sem que tenha qualquer tipo de penalização. A abordagem da gestão do tempo que a maior parte das pessoas usa está errada. Tentar preencher todo momento com produtividade. Uma vez que a expectativa em um ambiente de escritório é o constante movimento, não produtividade, você precisa se colocar fora desse ambiente. Como funcionário, você precisará liberar a si mesmo entrando em acordos para trabalhar remotamente antes que você possa automatizar tarefas. Se você é um empreendedor, o bloqueio é seu próprio negócio, não seu empregador. Então você irá usar a ordem reversa. Primeiro automatizar, para depois liberar. Tim, então, introduz o princípio de Pareto, algo observado pelo economista italiano Vilfredo Pareto. Em qualquer campo de empreendimentos, 80% dos resultados ocorrem a partir de apenas 20% das ações. Pergunte a si mesmo as seguintes questões. Quais os 20% de fontes de 80% dos meus problemas e preocupações? Quais os 20% de fontes que resultam em 80% das minhas metas e da minha felicidade? Você terá de levar algum tempo pensando nessas perguntas, mas se você achar que não consegue respondê-las de modo claro, é porque não pensou o quanto devia. Não há exceções para a regra de Pareto. O exemplo de Tim, nesta altura, ocorre quando ele percebeu que, na verdade, 5 de seus clientes respondiam por praticamente 95% de todo o seu faturamento. 2 desses 5 clientes eram péssimos e os outros 3 nunca haviam causado problemas. Então, Tim parou de colocar qualquer esforço nos 120 outros clientes que possuía e confrontou os problemas dos 2 clientes ruins. Uma vez que isso estava resolvido, Tim concentrou-se em encontrar novos clientes que fossem parecidos com os seus 3 melhores e, em um mês, dobrou seu faturamento, embora tivesse reduzido o número de horas de trabalho semanais de 80 para apenas 15. Se você pretende se juntar aos novos ricos, você precisa mudar sua mentalidade. Estar ocupado sempre é, na verdade, uma forma de preguiça mental com ações indiscriminadas. A falta de tempo é, na verdade, uma falta de prioridades. A outra metade da gestão do tempo é conhecida como Lei de Parkinson. Uma tarefa é percebida em termos de complexidade ou importância com base no tempo que leva para ser executada. Essas duas leis são sinérgicas. Apenas faça os 20% para reduzir o tempo e reduza o tempo focando nesses 20%. A dieta da pouca informação, cultivando a ignorância seletiva. Nunca leia as notícias. Se algo é realmente importante, as pessoas falarão a respeito e você terminará sabendo. Tim checa seus e-mails uma vez por semana, por 1 hora, o que é muito diferente do que ocorre com a maioria de nós. Mas o ponto aqui é tirar a si mesmo dos gargalos da vida. Fazendo isso, o problema desaparece.
Como forma de reset mental, recomendo também eliminar completamente a televisão, a não aquela 1 hora diária por mero prazer. Ler livros apenas de ficção ou para entretenimento e fuçar na web apenas quando for realmente necessário. Para encerrar este capítulo, Tim dá algumas dicas e sugere truques, sendo o mais importante deles o cultivo da arte de não terminar algo. A maioria de nós tem o impulso de querer terminar algo que tenhamos começado, mas se você sente que um filme, livro ou algo está tomando seu tempo, pare. Isso irá dar a você mais tempo para lidar com coisas que geralmente considera relevantes ou úteis. Interrompendo interrupções e a arte da recusa. Tim conta uma história de como, na faculdade, sempre que não conseguia uma nota 10 em um teste de múltiplas questões, aparecia na coordenação com uma lista de 2 ou 3 horas de perguntas. Com esse método, ele aprendeu como funcionava a mente dos professores. Mas, mais importante que isso, o professor nunca novamente daria menos que 10 a ele, a menos que houvesse uma boa razão, ou teria de perder 2 ou 3 horas respondendo a questionamentos na coordenação. A lição tem um efeito bastante interessante. Desenvolver uma reputação de ser assertivo, de modo a lutar apenas uma vez, ao invés de várias vezes posteriormente. No contexto do livro, Tim identifica 3 categorias onde isso ocorre. Desperdícios de tempo, e-mails sem importância, reuniões, etc. Desligue essas notificações por e-mail e celular, bem como o enviar e receber automáticos. E cheque e-mails apenas 2 vezes ao dia, uma delas ao meio-dia e outra às 4 da tarde. Tim recomenda que você coloque algum tipo de resposta para evitar essa rotina de checagem e resposta a todo momento. Assim, ansiosos são satisfeitos. Lembre-se ainda, não peça permissão, peça perdão. Você pode falar antes com o seu chefe sobre a abordagem, argumentando a série de interrupções que isso causa. Então, quando estiver tudo sob controle, passe a verificar o e-mail apenas uma vez ao dia. Faça o mesmo com o telefone e outras formas de comunicação. Coloque o telefone do escritório diretamente na caixa postal de voz. No recado, grave algo simpático e deixe um segundo número para comunicações urgentes. Quando alguém ligar para esse segundo número, então você passa a atender de modo imediato. O último passo é eliminar reuniões, e nesse sentido, o Tim dá mais algumas dicas. Sua linha de preferência em comunicação deve ser primeiramente o e-mail, depois o telefone e então encontros e reuniões. Tente sempre manter e dirigir as pessoas dentro dessa escala. Responda mensagens de voz com um e-mail sempre que possível. Proponha soluções do tipo se, então, para resolver problemas. As reuniões nunca devem ser marcadas para definir um problema, apenas para tomar decisões sobre problemas que já estejam definidos. Use o truque da agenda e você descobrirá que sempre poderá evitar uma reunião respondendo a questões por e-mail. Se as reuniões são necessárias, defina uma hora para elas acabarem antes. Você pode usar como desculpa um compromisso qualquer que tenha depois da reunião. Use o telefone de forma eficiente quando invasores adentrarem seu espaço de trabalho. Deixe os intrusos saberem que você está no meio de algo, mas também insista que ele siga adiante com o que quer e diga o que precisa, de modo que você pode ter uma ideia razoável, impedindo que ele venha incomodar novamente mais tarde. Consumidores de tempo. Coisas que precisem ser feitas, mas geralmente causem interrupções em um trabalho de alto nível, como atendimento a clientes, relatórios financeiros, saídas de pessoal, etc. A melhor prática aqui para esse consumo de tempo é simples. Fazer tudo em blocos. Ao concentrar esses vários períodos de tempo num só, os intervalos tornam-se maiores e, com o tempo, você elimina a intrusão que isso possui em seu trabalho. Empoderando as falhas. Quando alguém precisa de aprovação para fazer algo, algo insignificante ocorre. Para evitar isso, estabeleça um limite claro do campo das decisões e permita que aqueles para os quais você delegou as tomem. Ajuste esse limite a depender dos resultados. Isso funciona de todo modo. Se você está sendo controlado de maneira burra por chefes, junte algumas regrinhas que facilitariam seu trabalho e dariam a você liberdade, para que gastasse menos tempo apenas pedindo a aprovação de seu chefe. Diga a seu chefe algo como: sei que você é ocupado e odeio ter de ficar interrompendo. Li algumas coisas e tive algumas ideias sobre como podemos ser mais produtivos. Podemos tentar por alguns dias ou semanas? A é para a automatização. Terceirizando a vida, gerindo descanso e um pouco de geoarbitrariedade. Uma parte essencial do processo de tornar-se um novo rico, agregar alguém localizado em uma região barata que possa automatizar suas tarefas menores. Há, hoje em dia, como fazer isso de diversos modos online.
desde sites de freelancers até companhias que utilizam profissionais alocados em países como Índia. Tudo praticamente pode ser terceirizado e o custo disso é menor do que muita gente tende a pensar, assim como a facilidade de contratação e gestão. Primeiro, nessa toada, tente eliminar as coisas e depois tente terceirizá-las. Apenas delegue aquilo que sobrar, de outro modo você estará perdendo tempo e dinheiro com tarefas inúteis. Além disso, assegure-se de que cada tarefa a terceirizar seja algo que consuma muito tempo, mas esteja bem definida. De outro modo, esse processo pode não ser a opção mais eficiente. A maior objeção que as pessoas têm nesse caso são os custos, mas Tim explica que essa preocupação tem de ser comparada ao quanto custa sua hora de trabalho. Se você pode pagar R$40 para ficar 2 horas parado, mas ganha R$80 por hora, está tendo, na verdade, um imenso lucro ao terceirizar. A segunda grande objeção é a segurança, e o autor detalha bastante o caso de como informações pessoais são filtradas se usamos alguns sites específicos para esse tipo de contratação. Eis algumas outras dicas relevantes. Peça a alguém com ótimo português que deixe claro que chamadas telefônicas serão necessárias. Não aceite diretamente a primeira pessoa sugerida, consiga acordos melhores. Dê instruções de forma clara, como se estivesse escrevendo a uma criança. Caso você não o faça, provavelmente não estará sendo claro o suficiente. Solicite que um status e um processo de informação e acompanhamento ocorra mesmo algumas horas após a primeira contratação, para que você mantenha o controle. Coloque deadlines curtos, de não mais que 72 horas. Sempre deixe claro quais tarefas são de maior prioridade dentro daquilo que pedir. Faturando no automático, encontrando sua musa. Agora que você criou algum espaço para cronogramas, é hora de encontrar sua inspiração, aquilo que o autor define como um negócio baseado em um produto que custe menos de R$2.000 para a realização de testes e que depois de um mês ou menos possa ser gerenciado e testado gastando um único dia por semana. Passo 1. Pegue um nicho que seja mais facilmente alcançável. Encontre um mercado primeiramente definindo seus clientes e então desenhando um produto para eles. Isso se torna muito mais fácil se você já é membro desse mercado tido como alvo. Passo 2. Pense em produtos, não invista neles. Eis aqui algumas dicas. Que benefícios do produto podem ser explicados em uma única frase? Seu produto inicial deve ser vendido por algumas dezenas de reais, uma base boa para estudar margens de lucro, atrair clientes que possam ser mantidos, mas nada muito caro em termos de investimento inicial, e nada que seus clientes tenham de fazer muitas perguntas para adquirir. Seu produto também precisa poder ser produzido em menos de 4 semanas, desde a encomenda até a disponibilização, para que você mantenha controle sobre os custos a partir da demanda. Um horizonte de 2 semanas é o ideal. Seu produto precisa ser totalmente explicável em áreas de FAQ. Isso não é uma fórmula para o negócio perfeito. Apenas uma dica de como ajustar um novo negócio a uma rotina já existente, algo que se aplique a tal inspiração. Tim recomenda que seja criado seu próprio produto ou serviço e não usados sistemas de revenda ou licença. O produto mais simples de criar e manter é aquele baseado na informação, baixo custo, rápida produção, pouco tempo de manutenção e lento para que concorrentes copiem. Se você ler os 3 principais livros sobre algum assunto, verá que ali poderá encontrar 80% do que a população em geral busca sobre esse tema e se tornará assim um expert. Simplesmente pegue o assunto geral, resuma, coloque alguns toques seus e especifique de modo a atender a um nicho específico de mercado. Por exemplo, se você é corretor de imóveis e percebe que um bom site pode multiplicar vendas, simplesmente crie um design, um e-book, alguns PDFs e guias, etc. Comunique-se com seus clientes como corretor e compartilhe sua fórmula de trabalho como um produto. As pessoas com maior credibilidade vendem mais, não as pessoas que realmente sabem mais sobre determinado assunto. Felizmente, é relativamente fácil estabelecer credibilidade. Em menos de um mês, sua biografia pode refletir isso. Expert com X anos de mercado. Como publicado no jornal Y, aconselhou executivos de diversas companhias sobre como melhorar seu relacionamento online com clientes em 24 horas ou menos. Veja como chegar até aí. Associe-se a algumas entidades que passem um ar de validação. Leia os 3 principais livros do mercado sobre o assunto e resuma-os em um material. Vá até uma universidade respeitada, ofereça palestras gratuitas sobre o tema e dê um seminário usando o material que criou.
Ligue para empresas que possam estar interessadas na palestra, usando a universidade e as entidades como ponto de partida, e tente colocar-se nessas empresas com o mesmo material. Escreva artigos sobre o tema e suas apresentações e melhore ainda mais sua autoridade entrevistando, por exemplo, professores e experts no assunto. Faturando no automático, testando sua musa. Experiência e intuição são duas formas muito ruins de medir o sucesso de um produto. A única maneira de testar se qualquer um de fato quer seu produto é perguntando às pessoas. A maneira mais fácil nesse caso é criando um site simples com 1 a 3 páginas e em seguida criando pequenas campanhas de AdWords por alguns dias, usando as respostas desse teste para avaliar o perfil de... Eis o processo. Procure as palavras-chave que as pessoas mais usam para encontrar coisas. Entre no Google AdWords e procure então o Keyword Sandbox para encontrar essas palavras e expressões. Visite os 3 sites que mais aparecem nas buscas. Pergunte-se como você poderia diferenciar seu produto. Se as pessoas estão buscando e você tem como criar diferenciação, monte uma página com depoimentos que exalte os benefícios e diferenciais do produto. Modele novos anúncios àqueles que realmente geraram impulso de compra e use seus amigos para testar os depoimentos ou mesmo dá-los. Configure uma campanha de Google AdWords com 50, 100 termos de pesquisa para elevar o tráfego e testar o índice de cliques para diferentes chamadas. Busque por termos específicos, para que assim você tenha mais conversões e custos por clique mais baixos, de modo que seu limite de $50 ao dia permaneça. No AdWords há também ferramentas gratuitas para rastrear pedidos e também bounce rates. Para assinaturas e newsletters, Tim recomenda o Ahrefs, mas pessoalmente uso o MailChimp e seu plugin para o WordPress. Compare o custo do produto com seu preço e os melhores índices. Se a matemática funciona, configure uma loja digital e o PayPal para receber pagamentos. Se não funciona, reconfigure a landing page e seus anúncios até que funcione. MBA – Gestão por ausência. Uma vez que você tenha uma fórmula lucrativa, o desafio é remover a si mesmo da equação. Eis aqui 2 premissas iniciais. Aprenda como fazer algo por si e então contrate um terceirizado especializado nessa função, não freelancers. Isso dá a você um plano de redundância e assim tudo não dependerá de uma única pessoa. Assegure-se de que os terceirizados possam se comunicar entre eles e dê a eles autoridade expressa para tomar pequenas decisões por conta própria. Tim recomenda a terceirização implementada em 3 etapas. Fase 1. 0 a 50 unidades do produto vendidas. Comece fazendo tudo por conta própria, de modo que você possa aprender junto aos clientes a respeito do que eles de fato querem, de quais são suas preocupações, e deixe isso suficientemente claro em seu site ou produto. Fase 2. Mais que 10 unidades vendidas por semana. Encontre pequenas empresas que possam lidar com aquilo que você já fazia no início, mas que sigam as diretrizes iniciais que você coletou junto aos clientes como pontapé inicial. Fase 3. Mais que 20 unidades vendidas por semana. A partir desse ponto, é possível usar até mesmo empresas de call center, tanto para vender e oferecer seus produtos e serviços, como para atender clientes posteriormente, colher dados e impressões do público e até prestar serviço de apoio técnico, dependendo da área de atuação ou do produto. É importante reduzir, contudo, a influência da sua musa inspiradora nesta etapa. Embora sua ideia e inspiração inicial tenham rendido frutos, é preciso manter as coisas dentro de um padrão realista e sustentável. Ofereça apenas 1 ou 2 opções de produto. Ofereça coisas de forma limitada, principalmente tendo em vista a questão dos horários de atendimento. Apenas aceite encomendas online, nunca por telefone. Nunca ofereça frete internacional. Se você está preocupado em perder clientes ao passar as coisas para as mãos de terceiros, você está certo, isso pode acontecer. Contudo, ao evitar o estresse de lidar com problemas de clientes, você, na verdade, acaba ganhando tempo e energia para atendê-los melhor. L é para liberação. O ato do desaparecimento, sumindo do escritório. Tim oferece ainda um processo em 5 passos para convencer seu empregador a deixar você trabalhar fora do escritório. Passo 1. Elevar investimentos. Consiga que seu empregador invista em você o que ele investiria caso você pedisse para sair da empresa. Por exemplo, o que seria uma rescisão pode ser revertida em treinamentos. Passo 2. Provar melhor produção fora. Após ficar em casa 2 ou 3 dias por qualquer motivo,
médico ou outra coisa, tente demonstrar aos superiores o trabalho que fez à distância. Existem, inclusive, programas que podem permitir o acesso aos computadores da empresa de forma remota. Passo 3. Prepare terreno para que o benefício seja profissional. Você precisa posicionar o trabalho em casa como um benefício para a empresa e seu desempenho profissional, não como um benefício pessoal. Envie mais e-mails, complete mais projetos, mostre melhorias. Explique que a produtividade se eleva e menos tempo é gasto em transporte e deslocamento ou distrações. Passo 4. Proponha um período de testes. Informalmente mencione ao chefe sobre os dias que esteve em casa por qualquer motivo e sobre como resolveu mais rápido incumbências e teve melhor desempenho. Pergunte se você não pode repetir o fato, mas como uma experiência, talvez pegando 1 ou 2 dias por semana e medindo a partir dali seu desempenho para que ele se convença. Quando o chefe se mostrar cético ou objetar, reconheça a validade das preocupações dele e proponha ajustes aos testes que estejam sendo feitos. Passo 5. Expanda o tempo remoto. Continue a trabalhar de forma irrepreensível de casa e comece discretamente a reduzir o desempenho no escritório para criar contraste. Peça outros períodos de teste se necessário. Após algum tempo com isso, peça por um período integral à distância, apresentando-se no escritório apenas quando estritamente necessário para reuniões mensais ou quando haja um projeto em equipe no qual os colegas estejam entrando em parafuso e precisem de você. Assassinando seu emprego. Se você não pode conseguir um bom nível de trabalho a partir de casa, remotamente, simplesmente peça demissão, contanto que você consiga encontrar algo melhor do que seu emprego atual em algum lugar. Tim ressalta algumas das objeções que as pessoas apresentam, mesmo quando têm perspectivas melhores fora do emprego atual. Objeção 1. Sair é algo permanente. Volte para o capítulo 3 e você descobrirá rapidamente que é inteiramente possível voltar atrás caso você mude de ideia. Objeção 2. Não conseguirei pagar as contas. Em primeiro lugar, nunca peça demissão sem ter algo alinhado ou esperando, ou se não tiver reserva de capital suficiente. Em segundo lugar, há sempre opções mais baratas a tudo. Coloque seus gastos mensais à mão e simplesmente descubra aquilo que pode eliminar. Pergunte-se se perderia um rim caso deixasse de viver com um luxo ou outro. Objeção 3. Benefícios salariais sumirão quando eu sair. Planos de saúde são cada vez mais caros, assim como outros custos no Brasil. Benefícios alimentam a escravidão corporativa e levam as pessoas a muitas vezes tolerar empregos que odeiam em favor de vales-refeição, bilhetes de metrô e planos de saúde que nem mesmo são tão bons assim. Organizar a vida, mesmo como freelancer ou profissional liberal, permite que você pague por todos esses benefícios e ainda receba de salário o mesmo que recebia. E muita gente esquece, mas a maioria desses benefícios não é de graça. Parte ou boa parte deles são descontados no contra-cheque. Objeção 4. Irá prejudicar meu currículo. Se você está saindo do emprego seguindo o espírito deste livro, está fazendo em prol de algo mais interessante. O período em que você passar depois de sair do emprego terá, certamente, itens e realizações interessantes que irão constar do seu currículo. Além disso, as empresas hoje valorizam experiências diversas, e permanecer a vida toda em um mesmo emprego é o oposto disso. Mini aposentadorias, engajando-se numa vida móvel. Neste capítulo, Tim ataca o que ele chama de uma das maiores autodecepções da vida moderna: as viagens ao redor do mundo como sendo um domínio dos ultra-ricos. Pessoas trabalham sua vida inteira esperando guardar dinheiro suficiente para aposentar-se em uma casa num paraíso tropical. Os realmente ambiciosos buscam carreiras altas, salários bem pagos em direito, finanças, etc., dizendo a si mesmos que irão trabalhar sem parar por 15, 20, 25 anos a fio, de modo a guardar alguns milhões para que possam, por alguma razão, dirigir uma moto na China na aposentadoria. Tim gastou menos de $3.000 em cada um dos seus sonhos adiados: viver na Tailândia, navegar ao redor do Caribe e andar de moto pela China. Ele também pagou cerca de $250 por uma bolha tropical privada por 5 dias, alugada com pescadores locais que o ajudavam a pescar e cozinhar, além de dar suporte a mergulhos no Panamá, e gastou $150 alugando um avião particular para voar pelas vinícolas de Mendoza, na Argentina. Enquanto isso, é fácil gastar esse mesmo tanto em finais de semana completamente esquecíveis ao longo dos próprios Estados Unidos, como ressalta o autor.
Tim, na verdade, sugere muito mais do que 1 a 3 semanas de viagens exóticas e memoráveis. Ele nos quer distribuindo a aposentadoria para a qual esperaríamos 20 ou 30 anos ao longo da vida em intervalos de 1 a 6 meses. A intenção não é ter férias para fugir da sua vida, mas um estilo de vida que incorpore essas pequenas aposentadorias e experiências ao invés de viagens para apenas ver lugares. Essa realidade alternativa pode parecer estranha para você, mas não são apenas autores de best-sellers e milionários que podem usufruir disso. Tim conheceu paraplégicos, senhores, mães solteiras e até pessoas para lá de normais que fizeram o mesmo. Uma cobertura luxuosa em Buenos Aires, com empregadas e pessoal de segurança que custavam $550 ao mês, embora isso tenha mudado um pouco. Restaurantes de luxo onde se come como um rei pelo equivalente a $5 ou $10. Se você usar então cartões de crédito e programas de milhagens, às vezes essas viagens saem até de graça. Preenchendo o vazio, adicionando vida após subtrair trabalho. A pessoa que aprendeu a lidar com as pressuposições que sabotam seu desenvolvimento, eliminando o desimportante, colocando caixa em piloto automático e criando liberdade de localização, irá em breve enfrentar uma crise existencial. Quando você não mais tem de focar seu tempo em um trabalho sem sentido, sua mente começa a torturar você em busca do que fazer, com questões como qual o significado disso. Eu sei que a maioria de nós enfrenta esse problema por algum tempo, então eu irei pular o que o autor diz a respeito dos mistérios ocultos da vida. Uma conclusão aqui vale mencionar. O ponto não é simplesmente reduzir a jornada semanal de 4 horas, mas arranjar o que colocar nesse tempo livre para trazer significado à sua vida. Os 13 maiores erros do novo rico. Em sua jornada para tornar-se um novo rico, fique sempre de olho nesses 13 erros mais comuns. Erro 1. Perder a visão do sonho e recair no trabalho pelo trabalho. Erro 2. Gerir aspectos perniciosos e recair no uso de e-mails para preencher o tempo. Erro 3. Lidar com problemas que terceirizados e colegas podem lidar. Erro 4. Ajudar colegas e terceirizados com o mesmo problema mais de uma vez ou com problemas nada urgentes. Erro 5. Perseguir clientes, particularmente aqueles desqualificados ou fora do seu espectro, quando você já tem caixa suficiente para perseguir seus objetivos. Erro 6. Responder a e-mails que não resultarão em vendas ou que podem ser respondidos de forma automatizada. Erro 7. Trabalhar onde você vive, dorme ou relaxa. Erro 8. Não desenvolver uma análise da performance a cada quinzena ou mês para dividir a vida pessoal e profissional. Erro 9. Correr atrás de perfeição mais do que simplesmente fazer as coisas de um modo bom o suficiente, tanto na vida pessoal quanto profissional. Erro 10. Criar celeumas com problemas menores como uma desculpa para trabalhar. Erro 11. Tornar tarefas sem qualquer prazo urgentes como justificativa para trabalhar. Erro 12. Ver um produto, projeto ou trabalho como sendo a razão única da existência. Erro 13. Ignorar as recompensas sociais da sua vida. Conclusão. Como você pode ter adivinhado, sou um fã colossal de Tim Ferriss. Além do livro que resumimos aqui e do blog do autor e seu podcast, seus outros livros, O Corpo em 4 Horas e O Chefe em 4 Horas, vejo que ele constantemente expande as barreiras da performance humana e é um dos melhores autores do mundo no chamado Meta-Learning, ou o Aprender como Aprender. Outros ganharam notoriedade com as mesmas ideias que Tim criou em seu livro, mas nenhum deles o fez de modo tão eficaz. Mas se você desdenha a ideia de adiar o planejamento em sua vida, não devo indicar este livro para você. A primeira vez que li o livro, vi algumas coisas que considerei de forma imediata como sendo impossíveis, dada a minha situação pessoal. Eu cometi o erro de descartar inteiramente algumas das dicas. Não cometa o mesmo erro. Entenda cada um dos princípios de coração aberto e implemente-os da melhor forma e da maneira mais completa que puder. Você pode ter que ajustar alguns dos princípios, tais como a arte da recusa ou aqueles baseados no ambiente em que vive. Você provavelmente irá querer avaliar o valor de cada um dos conselhos, especialmente baseado em seus recursos e possibilidades financeiras. Se você quer saber mais sobre Tim Ferriss, pode ler o blog dele ou ouvir seu podcast. Recentemente, ele também lançou uma série de TV que pode ser adquirida através do iTunes. A série é mais voltada ao entretenimento, mas representa uma boa oportunidade para conhecer o trabalho do autor.